Há momentos em que a vida parece nos desafiar de formas que fogem ao nosso entendimento. Diante de obstáculos imensos, sonhos desfeitos e caminhos obscurecidos, somos tentados a acreditar que o impossível é, de fato, inalcançável. Mas, e se esses momentos fossem exatamente quando Deus escolhe agir? Não de maneira previsível, mas através do inesperado, surpreendendo-nos com possibilidades que jamais imaginamos. O impossível, afinal, não é uma barreira para Ele, mas o palco onde sua força e graça se revelam. Deus, o Criador do universo, é mestre em transformar o ordinário em extraordinário. Ele não segue as limitações que conhecemos. Ele vai além, abrindo caminhos onde só enxergamos muros e trazendo luz às sombras que nos cercam. Quando pensamos que não há saída, é Ele quem transforma vales em montanhas e desertos em rios. E é nesse mistério, no que parece estar fora do nosso alcance, que sua essência se torna ainda mais evidente. Isso não é apenas um conceito, é uma realidade que se manifesta na vida daqueles que ousam confiar. Então eu pergunto, você está preparado para ser surpreendido? Você acredita que há algo maior operando, mesmo quando tudo parece perdido? Fique comigo enquanto exploramos como Deus atua de formas que desafiam nossa lógica, trazendo esperança ao improvável e força ao impossível. Esta jornada promete não apenas inspirar, mas mudar a forma como você vê as adversidades e as oportunidades. A desesperança é como uma noite sem estrelas, um vazio que consome a força e o propósito. Nesses momentos, o coração se enche de perguntas. Por quê? Por que eu? Por que agora? É natural sentir-se sozinho diante de desafios que parecem esmagadores, mas é exatamente nesses instantes, quando o peso da vida parece insuportável, que Deus age de forma inesperada, transformando aquilo que parecia ser o fim em um novo começo. Sua ação não obedece à lógica humana. Ele age quando tudo parece perdido, provando que sua presença não é limitada pelas circunstâncias. C.S. Lewis, em Mas o Problema do Sofrimento, descreve essa realidade de forma poderosa. Quando nos encontramos no auge da dor, é precisamente nesse ponto que Deus pode realizar o que é humanamente impossível. É no momento mais sombrio, no pico da agonia, que sua graça surpreende, trazendo uma força que transcende o sofrimento e renovando perspectivas. Esse encontro inesperado com o poder de Deus não apenas muda as circunstâncias, mas transforma o próprio coração, reconfigurando a maneira como encaramos a vida. Deus age no silêncio da dor e na quietude do desespero, mostrando que o sofrimento nunca é o capítulo final. Ele não apenas remove as pedras do caminho, mas nos ensina a construir pontes com elas. Cada lágrima derramada é vista, cada clamor é ouvido. E enquanto você luta para seguir em frente, Ele está escrevendo uma história maior, onde a dor se transforma em propósito e a desesperança dá lugar a uma fé inabalável. Na história da humanidade, as crises sempre foram acompanhadas por intervenções divinas que desafiam a lógica e renovam a fé. Nas páginas da Bíblia, vemos um Deus que não apenas observa, mas participa ativamente das jornadas de seu povo. Ele não se limita às alturas dos céus, ao contrário, desce às profundezas do sofrimento humano para resgatar, transformar e renovar. Um dos exemplos mais poderosos está na travessia do Mar Vermelho. O povo de Israel, encurralado entre o mar e o exército egípcio, parecia destinado ao fracasso. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, abriu um caminho no impossível, provando que Ele é o Deus que faz um caminho onde não existe nenhum. Em Isaías 43, 29, lemos: Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Esse versículo ecoa a verdade de que Deus não apenas resolve problemas. Ele cria soluções que transformam a natureza do problema em si. Quando tudo parece estéril, Ele traz vida. Quando o deserto é tudo o que enxergamos, Ele faz brotar riachos, mostrando que nada é impossível para Ele. Os Salmos, por sua vez,
são repletos de declarações da fidelidade de Deus em tempos de angústia. No Salmo 37:5 lemos: Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Essas palavras são um convite para que, em meio às crises, coloquemos nossa fé no Deus que nunca falha. É Ele quem transforma vales sombrios em lugares de segurança, quem leva o perdido a encontrar refúgio. Não importa o tamanho do desafio, o coração que confia no Senhor sempre encontrará respostas no tempo certo. Outro exemplo comovente é a história de Daniel na cova dos leões. Abandonado para o que parecia ser um destino cruel, ele experimentou o poder protetor de Deus, que fechou a boca dos leões e o manteve a salvo. Este é o mesmo Deus que acompanha cada um de nós, protegendo, guiando e surpreendendo com sua capacidade de transformar circunstâncias sombrias em cenários de vitória. Diante dos momentos de maior necessidade, Deus se apresenta não como uma possibilidade distante, mas como uma presença ativa e poderosa. Ele é a força que levanta o fraco, o refúgio em meio à tempestade e a esperança que resiste mesmo quando tudo parece perdido. Quando confiamos nele, não apenas superamos as crises, mas somos transformados no processo, renovados pela certeza de que servimos a um Deus que sempre intervém no momento certo, de formas que vão além da nossa compreensão. A providência divina é um mistério que desafia a compreensão humana, uma força que age silenciosamente para transformar o caos em harmonia e os planos falhos em propósitos eternos. Diferente de nossas estratégias limitadas, a providência de Deus não segue um roteiro previsível. Ela opera além das expectativas, unindo peças que parecem desconexas, criando resultados que excedem qualquer planejamento humano. Mesmo quando não entendemos os caminhos que ele traça, somos convidados a confiar na certeza de que ele vê o quadro completo e age sempre para o bem daqueles que o amam. No livro Milagres, C.S. Lewis descreve a ação de Deus como algo que transcende a sorte ou o acaso. Ele afirma que muitos enxergam a vida como uma sequência de eventos aleatórios, mas a verdade é que a mão de Deus está em cada detalhe, moldando o ordinário em extraordinário. Para Lewis, os milagres não são interrupções no curso natural das coisas, mas a revelação de uma realidade maior que está sempre presente. Essa visão nos ajuda a entender que a providência divina não apenas resolve problemas, ela redefine nossa percepção do que é possível. Os planos de Deus não são apenas imutáveis, eles são profundamente sábios. Em Isaías 55, 8-9, encontramos a declaração: Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus pensamentos. Isso nos lembra que, enquanto vemos apenas um fragmento da história, Deus já conhece o desfecho. Ele entrelaça nossos erros, perdas e triunfos em um propósito maior, sempre alinhado à sua vontade perfeita. A providência divina é o alicerce sobre o qual nossas vidas se sustentam. Mesmo quando tudo parece incerto, ela está trabalhando, abrindo portas onde só vemos muros e criando caminhos onde só enxergamos obstáculos. Deus age de formas inesperadas para nos lembrar que não estamos no controle, mas também para nos mostrar que não precisamos estar. Em suas mãos, até os momentos mais difíceis se tornam parte de um plano que nos leva à plenitude. Nossa única tarefa é confiar, sabendo que Ele é fiel para completar a obra que começou em nossas vidas. A fé é a chave que nos conecta ao impossível. Não se trata apenas de acreditar em algo que desejamos, mas de confiar plenamente no poder de Deus para agir mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Ela nos permite enxergar além das limitações humanas e nos convida a experimentar o inesperado. A fé não elimina as montanhas de nossas vidas, mas nos dá a força para enfrentá-las, superá-las, vê-las desaparecer pelo poder de Deus. Jesus declarou em Mateus 17:20: Se tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Essa promessa não é apenas simbólica, ela nos desafia a crer que Deus pode realizar o inimaginável.
A fé é o canal pelo qual o poder divino se manifesta em nossas vidas, não porque seja uma força mágica, mas porque nos abre para depender inteiramente de Deus. É a confiança nele que move montanhas, e não a força humana. Ao longo das Escrituras, vemos exemplos do que a fé pode alcançar. Abraão, chamado a deixar sua terra e confiar em uma promessa ainda invisível, tornou-se o pai de muitas nações. A mulher com fluxo de sangue, que ousou tocar a orla do manto de Jesus, foi curada instantaneamente. Esses relatos nos lembram que a fé não é passiva. É uma ação que nos leva a buscar a Deus com confiança, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Em Hebreus 11, lemos: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa certeza não vem de nós mesmos, mas da convicção de que Deus é fiel e capaz. A fé nos capacita a caminhar por terrenos incertos, sabendo que o chão se firmará sob nossos pés à medida que avançamos. Quando escolhemos confiar em Deus, abandonamos o medo e abraçamos a segurança de sua presença, permitindo que Ele trabalhe de formas que transcendem nossa compreensão. A fé que move montanhas não é sobre nunca duvidar, mas sobre escolher confiar, mesmo no meio das dúvidas. É um ato de entrega, de colocar nossas limitações nas mãos do Deus ilimitado. Cada passo de fé nos aproxima do inesperado, permitindo que experimentemos milagres, transformações e renovações que somente Ele pode realizar. Quando permitimos que a fé guie nossas vidas, testemunhamos não apenas o impossível sendo superado, mas o poder de Deus sendo revelado em sua plenitude. Aceitar o inesperado é uma das maiores provas de fé que podemos enfrentar. É reconhecer que nem sempre teremos as respostas ou compreenderemos os caminhos que Deus traça para nossas vidas. Muitas vezes, o que Ele coloca diante de nós parece não fazer sentido, e é fácil questionar ou resistir. No entanto, é nesse espaço de incerteza que somos convidados a confiar. Entregar-se aos planos divinos não é sobre resignação, mas sobre acreditar que há um propósito maior, mesmo quando os passos parecem desconexos. Quando confiamos na sabedoria divina, percebemos que o inesperado é, na verdade, uma parte essencial de nossa jornada. Isaías 55, 8-9 nos lembra: Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Essas palavras nos desafiam a deixar de lado nossas próprias expectativas e abrir espaço para que Deus trabalhe em nós e através de nós. Aceitar o inesperado não é fácil, mas é um ato de fé que nos conecta a uma realidade maior, onde tudo tem seu lugar no tempo certo. Ao longo da vida, cada reviravolta e cada desvio pode parecer um obstáculo, mas muitas vezes são oportunidades disfarçadas. Pense em José, que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. O que parecia ser o fim de seus sonhos tornou-se o caminho para um propósito maior. Assim também acontece conosco. Os planos de Deus nem sempre se alinham com os nossos desejos, mas eles sempre conduzem ao que é melhor para nós. Quando aprendemos a aceitar o inesperado, descobrimos a beleza da transformação que ele traz. Confiar na sabedoria divina é abrir o coração para o desconhecido com coragem e gratidão. É entender que Deus vê o todo, enquanto nós enxergamos apenas fragmentos. Cada situação inesperada, por mais desconfortável que pareça, é uma oportunidade de crescimento, aprendizado e renovação. Ao aceitarmos o que não podemos controlar, permitimos que Deus nos conduza a lugares que nunca imaginamos alcançar, vivendo plenamente o propósito que Ele desenhou para nós. Há momentos na vida que desafiam nossa compreensão, quando o impossível acontece de formas que transformam não apenas as circunstâncias, mas também os corações. Pense na história de alguém que, ao enfrentar a perda de um emprego, encontrou uma oportunidade inesperada que mudou completamente seu futuro. Ou na pessoa que, em meio a uma doença considerada incurável, experimentou uma cura inexplicável que os médicos não conseguiram explicar. Esses testemunhos não são coincidências, são sinais vivos da intervenção divina, nos mostrando que Deus está presente, mesmo nos momentos mais difíceis.
Essas histórias nos lembram que Deus age de formas únicas para cada um de nós. Ele conhece nossas necessidades antes mesmo de as expressarmos. Talvez você já tenha vivenciado algo assim, uma porta que se abriu no momento exato, ou um encontro que parecia aleatório, mas que trouxe a resposta que você tanto buscava. Esses momentos nos mostram que não estamos sozinhos, que há uma força maior operando por trás de cada detalhe de nossas vidas, conectando os pontos de maneira que só Ele poderia fazer. Agora eu pergunto, quais são os momentos na sua vida em que o impossível se tornou possível? Talvez você ainda esteja esperando por esse dia, ou talvez já tenha experimentado algo que desafiou sua lógica e trouxe esperança de forma inesperada. Seja como for, convido você a refletir sobre essas experiências e a reconhecer a mão de Deus em cada uma delas. Quando compartilhamos nossas histórias, inspiramos outros a acreditar que o impossível também é possível para eles. Esses testemunhos são lembretes de que Deus não está distante, mas profundamente envolvido em nossas jornadas. Cada intervenção é uma prova de seu amor e cuidado, mostrando que Ele está atento às nossas lutas e pronto para agir no momento certo. Ao refletirmos sobre nossas próprias experiências, somos chamados a renovar nossa fé, confiando que o Deus do impossível continua a operar milagres, transformando vidas e nos surpreendendo com sua graça. Ao longo desta jornada, refletimos sobre como Deus opera no inesperado, transformando o impossível em realidade. Desde os exemplos bíblicos de intervenção divina até os testemunhos que marcam vidas, fica evidente que a ação de Deus ultrapassa nossas limitações e expectativas. Sua providência age nos momentos de maior necessidade, abrindo caminhos onde só enxergamos barreiras e oferecendo respostas que nem sabíamos buscar. A fé é a chave que nos conecta a essa realidade, permitindo que experimentemos o poder de sua graça de formas extraordinárias. Confiar em Deus é um ato de coragem e entrega. Não significa ter todas as respostas ou saber o que vem pela frente, mas acreditar que Ele está no controle, mesmo quando os passos são incertos. É abrir mão do medo e abraçar a certeza de que estamos nas mãos de um Criador que nos ama profundamente. Em Isaías 41:10, somos lembrados: não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Essa promessa é um convite para descansarmos na segurança de sua presença, mesmo nos dias mais desafiadores. À medida que encerramos esta reflexão, deixo um encorajamento final. Não limite Deus aos padrões da compreensão humana. Ele é capaz de fazer muito mais do que podemos imaginar, e sua atuação frequentemente surpreende e transforma. Entregue suas preocupações, medos e sonhos a Ele. Confie no Deus que faz o impossível e permita que sua luz guie seus passos. Que essa mensagem inspire você a caminhar com fé e coragem, sabendo que com Deus não há barreiras que não possam ser superadas. Se essa mensagem tocou seu coração e você acredita no poder de Deus para transformar vidas, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais reflexões inspiradoras. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança hoje e deixe seu comentário abaixo contando como Deus já agiu de forma inesperada em sua vida. Vamos juntos espalhar fé e encorajamento.